Ricardo Lewandowski tem impulsionado há meses a ideia de centralizar a segurança pública no governo federal, esvaziando as competências dos estados. A ideia de criar um sistema único de segurança pública foi materializada numa PEC apresentada aos governadores pelo próprio Lula numa reunião dias atrás no Palácio do Planalto. Para justificar a medida, considerada radical, Lula e seu ministro alegaram que era preciso organizar melhor o combate ao crime organizado, que se sofisticou, deixou de ser um problema local para virar uma ameaça transnacional. Nem Lula ou Lewandowski trouxeram à mesa exemplos recentes desta ameaça. Não citaram os planos de fuga de Marcola, a infiltração nos setores de combustíveis, transporte coletivo, imobiliário, além de igrejas, criptomoedas, futebol, política. Nem sequer comentaram a maior operação deflagrada neste ano, na qual a Polícia Civil de São Paulo descobriu um banco usado pela organização criminosa para movimentar nada menos que 8 bilhões de reais. Foram solenemente ignoradas decisões judiciais polêmicas, como a libertação de André do Rep, a devolução de seus bens com base em filigranas jurídicas. Sem reparo, a narrativa de unificar o sistema de segurança foi logo comprada por jornalistas vendidos, que passaram a martelar o tema diariamente. Na última sexta-feira, quando o país foi surpreendido com a execução de um delator do PCC em pleno aeroporto de Guarulhos, a turma da mídia comercial salivou pela perspectiva de retirar o caso de São Paulo e enfraquecer Tarcísio de Freitas. De fato, parecia ser a oportunidade ideal para o ministro da Justiça e da Segurança Pública provar sua tese e assumir o controle. Mas a lógica do poder, senhoras e senhores, conhece razões que o resto da sociedade desconhece. Questionado ontem sobre a federalização do caso de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, Lewandowski recuou. Disse que a investigação é de competência da Polícia Civil de São Paulo e que a participação da Polícia Federal deve se limitar à eventual colaboração com as autoridades de São Paulo. Não existe nenhuma ideia de federalizar o caso, disse Lewandowski. Sobre o fato do assassinato ter acontecido em Guarulhos, sob jurisdição federal, Lewandowski disse que a Polícia Federal abrirá um inquérito para apurar questões que interferem no funcionamento do aeroporto. Ocorre que percebeu-se que também houve uma interferência no funcionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo. E, portanto, isso desperta a competência da Polícia Federal, que a Polícia Federal constitucionalmente tem a competência de atuar também na área aeroportuária. Num primeiro momento, não existe nenhuma ideia de federalizar este caso. A princípio, a competência é da Polícia Civil paulista de investigar este caso. Questionado novamente se o governo federal poderia assumir a investigação caso as autoridades de São Paulo não cheguem a uma resolução, o ministro fincou o pé, rechaçou comparações com o caso de Marielle Franco e disse acreditar na competência da Polícia Paulista, pois federalizar é complexo. O homem executado na tarde da última sexta-feira, em pleno Terminal 2 de Guarulhos, era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. Ele chegou a ser preso pela morte de um dos chefes do PCC, o Cara Preta, mas conseguiu um habeas corpus na sexta turma do STJ. Quando percebeu que poderia voltar à prisão pelos crimes de lavagem, ele buscou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Segundo o promotor paulista Lincoln Gaquia, Gritzbach era um arquivo vivo. Ele vendia imóveis para o PCC, arrumava laranjas para registrar esses imóveis, aplicava o dinheiro deles, estava envolvido em todo tipo de lavagem, e não só deles. Ele acabou entregando corrupção policial, não só por ocasião do homicídio, quando começaram a extorquir dinheiro dele, mas também corrupção sobre envolvimento de policiais com o PCC. A delação é bem ampla, ele fala sobre vários assuntos e todos eles graves, segundo Gaquia. Pelo visto, tudo é muito grave, muito complexo.